Olá, ladies and gentlemen. Deixa eu checar aqui meu microfone, né, para ver se está tudo ok, funcionando a contento, não é mesmo? Vamos dar continuidade aqui ao raciocínio, né, sobre saúde mental e ideologias. Qual a relação, né, entre as duas coisas, né? Vamos entender melhor sobre isso. Dar continuidade aqui à série, né, que eu não pude, que eu acabei me perdendo ali no vídeo anterior, né? Deu uma caída, né? E eu não consegui ter acesso, né, a uma matéria que tem que fazer assinatura para ter o conteúdo completo, né? Então, eu achei uma outra matéria interessante para compartilhar com vocês. E uma análise também embasada nessa matéria, né? Uma análise pessoal minha, né, de ponto de vista e reflexão a respeito dos nossos tempos, né, de como está também a nossa sociedade moderna, né? E como isso implica, né, nas decisões, né, e nas escolhas das pessoas, né? Hoje em dia a gente não vê, no meu bairro aqui, eu não vejo gente nenhum, né, nenhum tipo de cidadão, né, dizer, batendo no peito, eu sou esquerdista, eu sou assim, eu sou assado, eu sou de direita, ou coisa parecida. A não ser que eu faça uma reportagem na rua e pergunte para essas pessoas aqui, qual ideologia elas são adeptas. Na verdade, mas isso ninguém diz. Na verdade, pois bem, legítimas. Entanto que aqui tem só bar, boteco do lado da minha casa, né? Então, que tipo de cidadão vocês acham que, né? O que tipo de pensamento, né, permeia essa população local, né? Teria que compartilhar a tela com vocês, né? Mas primeiramente falando, né, sobre a questão do marxismo, né? O marxismo, né? Num blog aqui que eu encontrei, né? E achei interessante, né? Eu vou compartilhar uma matéria com vocês do ano de 2023, né? Uma matéria que eu encontrei, né, nas minhas pesquisas, né? 26 de 2023, né? Publicada, né? Por Misha Fraser Carroll, né? Então, pode Marx explicar a crise de saúde mental aqui, né? Para a gente poder entender aqui, né? E também como isso influencia, né, essa geração atual, né? Nas suas decisões políticas, né? Ou, na realidade, nas decisões, né? Que influenciam essa geração a, né, certos comportamentos, um tanto quanto radicais, não é mesmo? Porque a teoria de alienação é a chave para entender a dor coletiva e como o sistema busca privatizar o sofrimento psíquico. E as táticas também corporativas da felicidade vazia para manter a exploração. Então é sobre um livro aqui, né? Destrincha novos ardis do capital, não é verdade? E como isso influencia também a questão do capitalismo, né? Na era moderna. Então, um estudo publicado aqui no mês de Charlotte Institute Personal Development, da Grã-Bretanha, desculpem, mostra que o absentismo laboral, a ausência de trabalho, seja por falta, atraso ou pouca motivação, atingiu seu nível mais elevado em 10 anos. Né? E que o estresse é uma das principais causas de doenças de longa duração. Uma análise dos dados, mais 900 empresas empregam 6,5 milhões de trabalhadores, revelou que no último ano, 76% dos entrevistados tiraram a licença médica devido ao estresse, com razões que incluem pressões relacionadas com o trabalho e com o custo de vida. Né? Haja vista também o momento que estamos vivendo, né? O aumento do custo de vida, né? A gentrificação, pessoas sendo levadas a se retirar de suas moradias, né? Ou perdendo suas moradias pelo alto custo do aluguel, né? E também esses imóveis, né? Exploração imobiliária também explorando também terrenos, né? Terrenos para construções megalomaníacas, né? Para gerar emprego, para construir grandes empreendimentos imobiliários para atender a uma casta específica de pessoas. Né?
Pois bem, embora seja cada vez mais evidente que o trabalho moderno está causando uma epidemia de problemas de saúde mental, na maioria dos casos continua a ser entendida e tratada como um problema médico individual, né? Então, Mad World aqui, né, do livro, Mundo Louco, né, a política da saúde mental sem tradução no Brasil, a jornalista e escritora Misha Fraser Carroll questiona esta ortodoxia e sustenta que a crise da saúde mental é um fenômeno político moldado pelo capitalismo e pelas forças sociais que o sustentam, né? Então, ela conversou com o Tribune aqui sobre o porquê dela acreditar que o declínio da saúde mental é um problema econômico e político. E que, portanto, se requer soluções econômicas e políticas. A gente vai falar também sobre a questão da Big Pharma, a indústria farmacêutica, que também fomenta a indústria das doenças mentais, não é verdade? A Big Pharma também tem contribuído com isso, né? E nós vamos nos aprofundar disso daqui a pouco. Em seu livro também cita Marx, que em diversas ocasiões aqui, né, especificamente a teorias da alienação, né, porque acha que a análise marxista é relevante, que é para a compreensão da saúde mental no século XXI. Né? E muitas vezes pensamos que a obra de Marx é muito econômica e estrutural, quando se lê aqui sobre a teoria da alienação, né, ela diz que percebeu aqui também pensador bastante psicológico, especialmente a alienação, uma teoria muito forçada no impacto psíquico, mental e emocional no trabalho e no capitalismo. Então, a discussão sobre o trabalho aqui, sobre o capitalismo, nos separa de outros empregos e de nossos desejos internos, né? E as repercussões também de não possuirmos as coisas que produzimos, de não trabalharmos para o bem maior da humanidade, mas para gerar lucros, não é mesmo? É o que nós vemos hoje. Trabalhamos, né, sem folga quase, né, imparavelmente, né, quase na escala aí de 6 por 1, como loucos, né, para produzir riqueza, não para usufruirmos da riqueza, mas produzir lucros, né, para um sistema, né, corporocrata corporativo, né. Então, são questões de teoria. A alienação de Marx é fundamental à compreensão da saúde mental do capitalismo, né. E um ponto que afirma também aqui, né, que quer seja saúde mental apenas angústia ou sofrimento, né. Então, que ela estava escrevendo o conceito da saúde mental tal como entendemos hoje, que não existia, né. Mas quando ele fala sobre sofrimento e alienação, está se referindo à teoria da saúde mental que pode ser relacionada a teóricos posteriores, né, como Arlie Hochschild aqui, né, fala sobre trabalho emocional e como temos que desdobrar, sorrir para os clientes, né, quando não temos vontade de sorrir, não é verdade? Isso tudo está relacionado com alienação, né? Então, aqui também explica, né? Estabelecer ligação entre o conceito da alienação e experiência de dissociação, que é mais um termo psiquiátrico. Também é algo que ela experimentou aqui, que teve a própria crise de saúde mental, né? E a dissociação descreve a associação de baixo desempenho no capitalismo, a forma como temos constantemente que realizar uma representação ideal do estudante ou trabalhador, né? A pessoa tem que usar as máscaras sociais, né, para tentar sobreviver no mundo externo no trabalho, né, ou no ambiente educacional no trabalho, para apresentar ou fazer parecer que você é dedicado, né, ou esforçado, quando na realidade carrega consigo uma grande frustração interior, né, de não poder ter o desempenho esperado, ou não poder usufruir daquilo que você produz, não é mesmo? Então, é uma representação do ideal do estudante ou trabalhador, que é alguém tem experiências emocionais ideais para funcionar num sistema econômico. Então, ela considera aqui muito relevante, né, para a forma como pensamos sobre a saúde mental. O ideal de cidadão, né, para uma engrenagem que funciona à base de lucros, né. Então, a análise do livro aqui, né? Por exemplo, aqui, lista também aqui, né, nos Estados Unidos, vigia e explore trabalhadores na era digital também, né? Que é a moda fashion, né? Fast fashion, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Da moda, né?
A análise do seu livro, que é o trabalho no varejo, mudou para semelhar uma linha de montagem. E depois, claro, falta pessoal para atender nos caixas, onde lidar com clientes irritados e frustrados exige um elevado grau de trabalho emocional. Não é isso? Então, muito interessante isso aqui, né? Como essa análise é interessante. Né? Tem outra matéria aqui também. Vamos ver se a gente encontra mais para se fazer essa. Esquadrinhar essa matéria. E durante esse período de expansão da Revolução Industrial, de repente, vemos que muitas pessoas, antes que eram consideradas inválidas, tornaram-se assim devido ao novo sistema de organização econômica e social. Isso aplica-se tanto às deficiências, como o que chamaríamos de insanidade ou doença mental. Pessoas que antes podiam produzir ou ser cuidadas, pelo menos em casa, foram subitamente consideradas improdutivas e inexploráveis. Que une essas pessoas não é apenas a experiência do sofrimento, mas o fato de suas condições interferirem na sua capacidade de manter emprego das 9 às 5, por exemplo, e de se envolverem no que consideramos um trabalho normal. Né? Então, pelo viés do capitalismo, que né, marxista, né? Bom, a gente também entra nessas questões aqui, né? O encarceramento daqueles considerados inválidos também, né? Completamente interligado ao capitalismo, né? Então, a maioria das pessoas consideradas loucas foram integradas na comunidade, né? Também, falando sobre Michel Foucault aqui também, né? Sobre o grande confinamento da Revolução Industrial, né? E também relacionado com o sistema manicomial também, né? Da época, né? E o sistema do desenvolvimento fabril, né? Em 1700, né? Nas primeiras revoluções industriais, né? Então, como nós entendemos aqui, né? Relacionado também com o Partido Trabalhista, né? Que é o Partido das Pessoas Trabalhadoras, né? Também sobre o comunismo, né? O livro de Beatrice Elder Burton e Art Virkant, Comunismo Saudável, né? Fala muito bem desse conceito da classe excedente de pessoas não trabalhadoras, né? Isso poderia incluir pessoas deficientes, né? Ou criminalizadas, que não são exploradas sob o capitalismo, né? E prejudica-os da mesma forma que prejudica os trabalhadores. Mas a política de esquerda ignora frequentemente ou exclui grupos de pessoas que não podem trabalhar. Né? Então, por trás desse pensamento está a ideia de que o nosso valor como seres humanos é medido pela nossa produtividade e capacidade de trabalho e não pela nossa condição como pessoas. Então, falar mais sobre o neoliberalismo, né? É muito conteúdo aqui, a gente vai, né, fazer um resumo. Que a pobreza e a desigualdade estão diretamente relacionadas com a questão da saúde mental. Né? Quando pensamos nisso no contexto do sofrimento, é um consenso. E se você não tiver acesso a necessidades materiais mais básicas, ou se viver em constante precariedade, isso causará ansiedade e depressão. E se você está preocupado com quando será o seu próximo turno de trabalho, você conseguirá pagar as contas, isso causará angústias. Né? Nem sempre o pobre, né, que vive numa situação precária, tem doenças mentais. Ricos também sofrem disso, né? Os privilegiados, né? Os afortunados da era moderna. Também sofrem do mesmo mal, né? Pelas pressões e estresse da vida, né? Cotidiana, né? Isso não é só um problema das classes mais baixas da sociedade, né? Isso já está provado, né? Pois bem, deixa eu ver se tem muito mais aqui, nessa segunda parte aqui, né?
Então, tem a gente, o que a gente entende aqui, né? Seguindo essa premissa. Algo relacionado também aqui, de que também, né, o marxismo como uma doença mental, né? Vale a pena refletir sobre os comportamentos extremistas de índole política, né? São fruto das perturbações mentais, ou se pelo contrário, há de ideologias que são elas próprias as causadoras dos transtornos. Né? Então isso leva a gente a ter uma reflexão, né, de como isso tem moldado a mentalidade, né, da geração atual, né? São as narrativas que estão predominantes hoje, né? Gerando essa divisão das classes, né? Divisão dos dois lados, não é mesmo? E os conflitos, né? Então, deixo com vocês mais essa análise, essa reflexão, muito interessante, né? No próximo vídeo vou abordar sobre a perigosa indústria das doenças, né? E os transtornos, né? No vídeo 3. Então, deixo com vocês mais essa análise, essa reflexão e mais um. Despedando sonhos fabricadas. E até a próxima.